Se tem um resultado igual àquele de 5, para o caso para o limite LR. Tá? Então, aí a gente lembra que onde que a gente quer utilizar o LR e o LI é no nosso limite L, que aparece na transformada de Laplace. O nosso limite L, que aparecia na transformada de Laplace, vinha dado por LR menos I vezes LI. Tá? E nesse limite L, a gente tem a conclusão simples de que ele vale zero desde que a parte real de S, sigma, seja positivo, e ele não existe quando sigma for zero ou negativo. Então, concluímos que L é igual a zero se sigma for maior do que zero e não existe se sigma for menor ou igual do que zero. Essa é a conclusão destas contas todas, né? Essa é a parte chata destes cálculos, que tem que analisar a parte real, a parte imaginária, etc. Mas vocês já viram aqui que se repete um certo raciocínio, né? E então, com essa resposta, a gente retorna ao cálculo da nossa transformada de Laplace. Retornando a transformada de Laplace da nossa função t. Né? O que a gente tinha obtido utilizando integração por partes, tá? Era que isto vinha dado por menos 1 sobre S e vinha o limite L precisamente aí, tá? E depois aqui vinha mais 1 sobre S e vinha a integral de 0 até mais infinito da exponencial de menos st dt. Tá? Isso é o que a gente tinha obtido de utilizar integração por partes. Então, vejam, aqui vem uma boa notícia. O que acabamos de obter é que isto daqui ou vale zero se sigma for maior do que zero, ou não existe se sigma for menor ou igual do que zero. Né? Agora, esse daqui, esta integral imprópria que está aqui, em princípio, a gente teria que fazer o cálculo dela. Mas a notícia boa é que a gente já fez esse cálculo. O que está aqui, por definição, né, é a transformada de Laplace da função constante 1. Esta fórmula que a gente tem aqui em cima, onde o fzinho de t vale 1. Né? E esse foi o exercício do exemplo 1 que fizemos no final da aula passada. Né? Isso vale 1 sobre S se o sigma, que é a parte real de S, for positivo e não existe no outro caso. Não existe se sigma for menor ou igual do que zero. Então, a gente vê que a região de convergência do limite L e a região de convergência dessa integral aí é a mesma, né? É sigma maior do que zero. Nos dois casos. Né? Então, ótimo. Então, para o cálculo da transformada de Laplace da função t, a gente tem que vem dada por esta contribuição que dá zero, e mais esta outra multiplicada por 1 sobre S, e essa vai existir somente para sigma maior do que zero. Então, como é que vai ficar aqui? Transformada de Laplace da função
t. Esta primeira parte vai dar 0. E aqui vai ficar 1 sobre s, que multiplica 1 sobre s. Vai dar 1 sobre s ao quadrado. Né? Com qual domínio de convergência? Sigma maior do que 0. Né? E sigma é a parte real da nossa variável s. Né? E aqui vemos mais uma vez o que eu tinha dito para vocês. A gente obtém uma resposta para transformar de Laplace da função de t, vai acompanhar de um domínio de convergência. Em geral, todos os casos vão vir acompanhados de um domínio de convergência. Aqui, uma expressão que depende de S, né? Que seria nosso efezão de S. Isso é o que vai acontecer nos nossos exemplos. Muito bem. Vejamos agora o exemplo da letra B. Neste caso, é para calcularmos a transformada de Laplace de t ao quadrado. Bom, por definição, ali está a nossa definição, é a integral de 0 até infinito da função t ao quadrado exponencial de menos st dt. Né? E mais uma vez, a integral que aparece aqui para ser calculada é uma integral das que se vê em cálculo 1 para serem calculadas utilizando integração por partes. Né? Em princípio, para calcular esta integral, a gente precisaria utilizar a integração por partes 2 vezes, né? Mas vamos passo a passo e a gente vai ver o que vai acontecer. Né? A fórmula de integração por partes, né? É integral de u dv igual uv menos integral de v du. Né? E se a gente estiver considerando esta relação, forma de integração por partes, para uma integral definida, então aqui vão limites de integração. Muito bem, então em nosso exemplo aqui, esta é a função u, e isso aqui seria dv. Então, integrando por partes, vem que 2 pontos, transformada de Laplace de t ao quadrado é igual u vezes v, onde u é t ao quadrado e v seria a primitiva de exponencial de menos st, né, que já apareceu mais de uma vez, né, é a exponencial mesma multiplicar por menos 1 sobre s. É para avaliar isto nos limites de integração, que são t igual a 0 e t igual mais infinito. Esse é o termo u vezes v. Depois, menos a integral de 0 até infinito, mais infinito, de v, que é esta expressão que obtivemos aqui, menos exponencial de menos st dividido por s, v du. Então, derivamos aqui, derivamos t ao quadrado, vai aparecer 2t dt. Este seria o diferencial du. Este seria v du. Muito bem. Dá para arrumar alguns sinais. Então, a transformada de Laplace de t ao quadrado seria... Neste primeiro caso, além de colocar o sinal menos e 1 sobre s em evidência, é para avaliar esta função em t igual a 0 e em t igual a infinito. Né? Quando a gente avalia esta função em t igual a 0, esta função dá 0 por causa deste t ao quadrado que está aqui. Então, aqui só sobrevive esta função avaliada em mais infinito. Tá? Então, leva um fator menos 1 sobre s,
vezes, para calcular essa função mais infinito, ou fazemos por meio de um limite, quando t vai para mais infinito, e aqui aparece t ao quadrado vezes exponencial de menos st. Isso é o primeiro termo. O segundo termo, sinal menos com esse menos dá mais, então vamos ter um fator 2 sobre s. Um fator mais 2 sobre s, que em evidência, multiplicando uma integral de 0 até mais infinito, de t vezes exponencial de menos st dt. Ok? Então é assim como que fica a fórmula de integração por partes, aplicada para transformar de Laplace de t ao quadrado. Então, vou colocar de novo numeração a partir de 1 aqui. É um outro exercício, né? Então, em princípio é para a gente analisar este limite e também analisar esta integral, depois juntar os dois e aí vem a resposta da nossa transformada de Laplace. Então vamos lá com o limite. Tem já um terceiro exemplo que a gente vê. Então vão aparecer o mesmo dos casos anteriores, parte real, parte imaginária. A diferença do caso anterior, no caso anterior aqui tinha t, agora tem t ao quadrado. Bom, vamos nos detalhes, a gente vai ver que no final a resposta é a mesma. Tem que fazer uma análise um pouquinho diferente porque tem um t ao quadrado, mas a resposta final vai ser a mesma. Tá? Então, calculemos. Esse limite L, né, que vem dado por limite quando t vai para mais infinito de t ao quadrado exponencial de menos st. Bom, rodamos manivela, é para abrirmos aqui S igual sigma mais ik, né? É uma variável complexa. Então, aqui vem L igual limite quando t vai para mais infinito de t ao quadrado exponencial de menos sigma mais ik vezes t. Agora separamos as exponenciais que estão aqui. Igual limite quando t vai para mais infinito de t ao quadrado vezes exponencial de menos sigma t vezes exponencial de menos ikt. Né? Ficou uma exponencial real que multiplica uma exponencial imaginária. E para a exponencial imaginária utilizamos a fórmula de Euler. Cosseno de kt menos i seno de kt. E daqui abrimos isto como dois limites, um limite que envolve a parte real, outro limite que envolve a parte imaginária. Ele vai vir dado então. A parte real é limite quando t vai para o infinito de t ao quadrado vezes exponencial menos sigma t cosseno. Essa é a parte real. Vai ter menos i, menos número imaginário i, que multiplica um outro limite similar ao primeiro, não idêntico, mas similar, t ao quadrado exponencial de menos sigma t seno de kt. Né? Então, esta seria nossa terceira relação. E a gente, em princípio, tem que examinar cada um destes limites. Esse limite, ele R daqui, e esse outro, esse limite, LI. A análise vai ser a mesma para os dois limites, então é suficiente fazer a explicação com um deles. Né? Até agora tenho escolhido sempre a parte LI, a parte imaginária. Vou escolher agora a parte real, o procedimento é o mesmo. Então, cálculo de
LR igual limite quando t vai para mais infinito de t ao quadrado vezes exponencial de menos sigma t cosseno de kt. Quarto. Então, qual foi o procedimento que a gente fez no exemplo anterior, da letra A, quando era simplesmente t, né? A gente se concentrava, né, nesta parte daqui, neste limite. Né? E esse limite, no caso, quando era t elevado vezes a exponencial de menos sigma t, existia e valia zero se sigma fosse positivo. E quando sigma era zero ou negativo, era mais infinito. Tá? E esta parte é a parte oscilante. É um cosseno, oscila entre menos 1 e mais 1. Então, este limite, como um todo, somente vai existir quando esta primeira parte tender para zero. E esse é o caso em que sigma é positivo. Né? Então, por isso a gente analisa primeiro separadamente este limite. Com esse resultado em mãos, a gente retorna para este limite que leva em conta o cosseno de kt. Então, temos que limite dessa parte, limite quando t vai para mais infinito de t ao quadrado exponencial de menos sigma t é igual a. Então, a parte mais fácil, né, deste limite, digamos, é quando, por exemplo, sigma for zero. Se sigma for zero, aqui fica exponencial de zero, que vale 1. E tem simplesmente t ao quadrado, o qual dá infinito. Isso, por simples inspeção, a gente vê que dá infinito. Então, essa parte é fácil. Outra parte que é fácil é quando sigma for negativo. Por exemplo, sigma igual a menos 5. Nesse caso, aqui teríamos exponencial de mais 5t. E quando t vai para infinito, essa exponencial de 5t vai para infinito, multiplicando este outro t ao quadrado que vai para infinito, também como um todo vai para infinito. Então, digamos, a parte que é fácil, digamos, que é imediata, por simples inspeção, é que esse limite vale mais infinito, né, se sigma for menor ou igual a zero. Essa parte é imediata. Agora, a que não é imediata é o que acontece quando sigma for positivo. Por exemplo, sigma igual a 10. t ao quadrado vezes exponencial de menos 10t. O t ao quadrado está indo para o infinito, mas a exponencial de menos 10t está indo para zero. Então, temos um infinito multiplicando um zero, que é uma indeterminação, e aí você precisa fazer uma análise mais detalhada. Então, essa parte ainda deixamos aí com um sinal de interrogação. Quando sigma for positivo, já a gente vai responder isso. Esse é um exercício de cálculo 1, limite, né, que envolve uma indeterminação. Então, se sigma for positivo, a gente reescreve esse limite como limite quando t vai para o infinito, mantemos o t ao quadrado, e este outro termo exponencial de menos sigma t, o colocamos dividindo com exponencial de mais sigma t. Dessa forma. Então, a gente examina que cara tem este limite. Quando t vai para mais infinito, o numerador t ao quadrado está indo para mais infinito. E o denominador exponencial de sigma t com sigma positivo também está indo para mais infinito. Então, uma indeterminação, né? Mas uma indeterminação como aquelas que a gente pode abordar pela regra de L'Hopital. E o que eu vou fazer aqui, então? Né? Eu vou escrever que esse limite é igual, pela regra de L'Hopital, né, ao limite quando t vai para mais infinito. A derivada do que está no numerador, a derivada de t ao quadrado é 2t, dividido pela derivada com respeito a t do que está no denominador. A derivada dessa exponencial é sigma vezes exponencial de sigma t. Portanto,
Vou colocar umas constantes sem evidência, C2 e esse sigma, 2 sobre sigma vezes limite quando t vai para mais infinito, vai ficar um t no numerador e aqui uma exponencial de sigma t no denominador. Então, ainda está mantendo o formato infinito sobre mais infinito e tenho que ocupar a regra do L'Hopital mais uma vez. E vai dar que no final que vale 0. Mas eu vou aproveitar, digamos, a informação que foi feita na letra A, no exercício, quando simplesmente tínhamos t na transformada de Laplace. Lá a gente se encontrou com esse limite. E aplicamos a regra do L'Hopital e a gente viu que vale 0. Então, vou colocar que vale 0 e que isso foi visto na parte A, no caso anterior. É importante que fique claro que há um argumento recursivo, porque agora estou fazendo o cálculo com t ao quadrado, mas o exercício que vem depois é a transformada de t elevado a n, então t elevado a n passa por estas mesmas etapas e em algum momento eu preciso utilizar o resultado que era conhecido para o n anterior, n menos 1. Neste caso, n vale 2 e o n anterior é n igual a 1. Bom, tudo bem. A coisa então é que este limite daqui, quando sigma é positivo, vale 0. Então, aqui vai um 0. Que é o mesmo que tem acontecido neste tipo de limites que envolve essa exponencial em todos os exemplos que a gente viu até agora. E com t elevado a n, exponencial de menos sigma t, a resposta é exatamente a mesma. Bom, com essa informação em mãos, então a gente pode retornar aqui para este limite, LR, e analisar ele utilizando o teorema do sanduíche. Este limite se encontra, esta função se encontra limitada superiormente por t ao quadrado exponencial de menos sigma t e inferiormente por menos t ao quadrado exponencial de menos sigma t. E cada um dessas cotas, à esquerda e à direita, quando t vai para o infinito, tendem para 0, que é o que a gente está vendo aqui. E pelo teorema do confronto, o teorema do sanduíche, este limite aqui vai para 0. Em qualquer outro caso, se sigma for 0, sigma for negativo, esta função que está aqui oscila entre duas funções que divergem. Tá? Então, nesses casos, não existe limite. Não vou apagar esta parte aqui de baixo, porque é aqui onde a gente vai retornar. Então, graficamente, com respeito a LR, graficamente, aproveito para que a gente visualize o que está acontecendo. Aqui o gráfico y versus t. Então, eu faço o gráfico de t ao quadrado exponencial de menos sigma t, quando sigma for positivo. Deixemos claro que o que eu vou estar visualizando graficamente é o caso em que sigma for positivo. Então, aqui vai ter algum comportamento que começa em 0, pode ter um máximo, não sei se vai ter 2, um máximo, um mínimo, sei lá, mas o que fizer depois é mais infinito e essa é a parte importante. Que para t suficientemente grande, a partir de um t dado, daí em diante a curva decresce e gruda no eixo horizontal. Então, este aqui é o gráfico de t ao quadrado exponencial de menos sigma t. Tá?
Posso ter errado aqui se há um máximo, se há só um máximo, tem que ver isso com mais calma, mas não vai influir no resultado do limite. O que importa é o que eu falei depois, que a partir de um t dado, a curva é estritamente decrescente e gruda com o eixo horizontal, né? A coisa é que menos essa função, né, graficamente se visualiza aqui o gráfico refletido com respeito ao eixo horizontal. Aqui vai y igual menos t ao quadrado exponencial de menos sigma t. Bom, e nosso limite é t ao quadrado exponencial de menos sigma t vezes um cosseno de kt. Então vai ser algo que vai estar oscilando aqui entre uma curva e outra, né? Então, alguma coisa assim, aqui. Então, o que acontecer aqui para os primeiros valores de t, né, na verdade não é de importância, porque a gente está considerando o limite quando t vai para o infinito. E lá se encontra limitada entre duas curvas que vão para zero. Esta e esta vão para zero. Então, o limite LR, né, da nossa função inverge, né, dá zero. Então, limite logo LR, né, que é o nosso limite quando t vai para mais infinito, do t ao quadrado exponencial de menos sigma t cosseno de kt vale zero quando sigma for positivo, né? Rigorosamente, você pode colocar com desigualdades e você utiliza o teorema do sanduíche para chegar nessa conclusão. Tudo bem. A coisa é que nos outros casos, quando sigma for zero ou sigma for negativo, estas curvas que estou utilizando para limitar por cima e por baixo, essas curvas divergem, né? Não vão para zero nos outros casos, né? Então, se sigma for menor ou igual que zero, né, o gráfico dessa situação, vou fazer aqui menorzinho, mas a coisa importante é que os gráficos divergem. Por causa de que, por exemplo, sigma negativo, aqui a gente tem uma exponencial de 2t, uma coisa que diverge, vai para o infinito. Não, em contraposição a este caso em que isto vai para zero, né? E a curva com o sinal menos é esta mesma refletida, então vai para baixo. E a nossa função, né, que é esse t ao quadrado com exponencial multiplicado pelo cosseno, oscila entre uma e outra. Aqui. E aí continuaria oscilando entre uma e outra. Então é claro que o limite da nossa função, né, inverge não existe. Passeia de menos infinito indo para mais infinito, né? Então, o limite em questão, LR, não existe quando sigma for menor ou igual do que zero. Então, LR não existe se sigma for menor ou igual do que zero. Muito bem, LR é a parte real desse limite. A análise para a parte imaginária é a mesma e se obtém o mesmo resultado, né? A parte imaginária deste limite vale zero quando sigma for positivo, tá? E não existe quando sigma for menor ou igual do que zero. Com isso, a gente tem que este próprio limite vem dado por essa resposta, né? Vale zero, né, quando sigma for positivo, e não existe este próprio limite L quando sigma for menor ou igual do que zero. Então, vamos escrever isso e depois a gente retorna nesta relação e substituímos e vemos esta outra integral.
Então, analogamente, Li, a parte imaginária, né, é zero ou não existe. É zero se sigma for estritamente positivo. Não existe se sigma for menor ou igual do que zero. Portanto, nosso limite L, que considera a parte real e a parte imaginária, vem dada pela mesma resposta, né? L é igual a zero se... Já vou colocar aqui parte real de S maior do que zero, né? Lembremos que sigma é a parte real da nossa variável S, que é complexa. Então, aqui estou escrevendo parte real positiva e não existe se a parte real de S for menor ou igual do que zero. Então, todos esses cálculos que a gente teve que fazer foram para chegar nesta resposta simples. A resposta é simples, né? Tem que passar por essa análise um pouco mais chata, né? Mas é para chegar nesta resposta simples, né? Que já é a terceira vez que a gente se encontra isso. A primeira vez foi com a função t elevado a zero, que era 1. Depois com a função t, agora neste caso com a função t ao quadrado, e também com t elevado a n, a resposta vai ser a mesma. Então, é para substituirmos esta expressão aqui na expressão da transformada de Laplace de t ao quadrado, que eu mantive escrita lá embaixo, tá? Então, vou substituir, tá? Então, substituindo, então, retornando a transformada de Laplace de t ao quadrado, que a gente obteve na equação 1, né? Então, lá vamos ter que L transformada de t ao quadrado vai ser 1 sobre S, e aqui vem este limite, tá? Estou copiando simplesmente, mais 2 sobre S, esta integral. De 0 até infinito, t vezes exponencial de menos st dt. Ok? Então, esse limite ele está escrito aqui em cima, né? E temos que ele existe somente quando a parte real de S é positiva. Existe e vale zero. Este daqui, em princípio, seria uma integral para ser calculada utilizando integração por partes, mas a gente pode tirar proveito de que o que está escrito aqui já é algo que a gente calculou. É a transformada de Laplace da função t. A própria definição de transformada de Laplace, quando aplicada à função t, nos conduz a esta expressão, integral de 0 a mais infinito, a função t vezes a exponencial de menos st. E ela já foi calculada, né? Ela vale 1 sobre s ao quadrado, com domínio de convergência que vem dado por parte real de S positivo, e que é exatamente o domínio de convergência do limite L. Então, fantástico, podemos somar as duas expressões, né, mantendo o mesmo domínio de convergência. E a primeira destas expressões vale zero. Então, é simplesmente 2 sobre S que multiplica este 1 sobre S ao quadrado, quando parte real de S for positivo. Essa vai ser nossa resposta. A transformada de Laplace de t ao quadrado, então vai vir dada por 2 no denominador S, que multiplica S ao quadrado, vai dar S ao cubo, com domínio de convergência parte real de S maior do que zero. Essa é a resposta. Ok? Então, aqui nesta aula fiz a parte A e a parte B. Nas aulas passadas a gente já introduziu a noção da transformada de Laplace de uma função, né? E a definição é essa daqui, essa integral imprópria que está ali, né? Vimos o cálculo para esses três casos,
né? A função constante é 1, a função t ao quadrado. E obtivemos essas respostas, 1 sobre s, 1 sobre s ao quadrado, 2 sobre s ao cubo. Né? Onde, em todos os casos, o domínio de convergência foi a parte real de s positiva. Né? Então, estamos fazendo este segundo exemplo que tem uma variedade de possibilidades, né? E até agora a gente considerou a letra A e a letra B. Né? Então, vou iniciar agora esta aula resolvendo este caso daqui de t elevado a n, onde n pode ser 0, 1, 2, 3, etc. Este resultado vai generalizar os encontrados anteriormente. Tá? Então, eu vou começar, na verdade, primeiro assumindo n igual a 1, 2, 3. Vou deixar o caso n igual a 0 separado, que já foi calculado. Tá? Mas, na minha análise, eu vou considerar n a partir de 1 em diante. E depois eu vou ver que o resultado que a gente encontrar também vai servir para o caso n igual a 0. Mas vamos lá. Então, letra C. Tá? Vamos auxiliar com a seguinte notação. Seja f com índice n, fzão com índice n, que depende de S, a transformada de Laplace que a gente quer encontrar, de t elevado a n. Tá? E aqui, então, vou estar considerando, num princípio, n inteiro positivo. Tá? O único caso que eu vou estar deixando de lado, momentaneamente, é o caso em que n é igual a 0. Já foi feito, mas eu quero inserir também esse caso neste cálculo. A gente vê isso quando chegar na resposta deste caso. Tá? Então, tá? Com estas condições. Então, esse é meu ponto de partida. Bom, por definição, né? Transformada de Laplace. Né? Por definição, então, este fzão n de s seria a integral de 0 a mais infinito de t elevado a n de exponencial de menos s t dt. Né? Onde n é um inteiro positivo, 1, 2, 3, etc. Né? Essa é uma integral de cálculo 1 que se pode calcular utilizando integração por partes n vezes. Né? Então, vamos utilizar a forma de integração por partes. Tá? A forma de integração por partes. Integral de u dv igual a 1 vezes v menos a integral de v du. Né? E quando a gente usa essa relação de integração por partes, aplica essa integração para uma integral definida, né, que possui limites de integração, aqui vão os limites a e b, mas aqui também vai esta função uv avaliada em a e em b. Tá? Então, a nossa função u vai ser t elevado a n, e a exponencial vezes o diferencial de t vai ser nosso dv. Então, temos que nossa função fzão n de s, né, que é a transformada de Laplace de t elevado a n, tá? A fórmula de integração por partes diz, primeiro termo, u vezes v, t elevado a n, vezes a primitiva dessa exponencial, foi vista várias vezes já, é a própria exponencial com um fator menos 1 sobre s. Né? Esse seria esse termo uv, avaliado nos limites de integração, t igual a 0, t igual a mais infinito, menos a integral de 0 a mais infinito de v multiplicando du.
este primeiro termo aqui é U, este termo no parêntese é V. Então, esse termo que vai em primeiro lugar aqui na integral, menos exponencial de menos ST sobre S, esse é o V. Du é o diferencial de t elevado a n, né? Isso dá n vezes t elevado a n menos 1 vezes dt. Então, esse é o termo V e este é o diferencial du. Então, dando uma arrumadinha aqui nos fatores que aparecem, né? Efezão com índice n de S igual. Vocês estão percebendo que se repetem o que a gente já viu para t elevado a 1, para t ao quadrado, se repete, né? Então, vamos ter um fator menos 1 sobre S, fator constante. Essa função aí, avaliada em infinito, menos essa função aqui, avaliada em t igual a 0. Né? E esta função, avaliada em t igual a 0, vai zerar por causa de ter esse t elevado a n, né? Que n vale 1, 2, 3. Essa função vai zerar quando t igual a 0. Então, aqui sobrevive somente esta função avaliada em infinito, que é calculada por meio de um limite. Limite quando t vai para mais infinito, de t elevado a n, exponencial de menos st. E depois, neste segundo termo, vai ficar com um sinal mais e vai ter uma constante n sobre s. Então, aqui vai t elevado a n menos 1 vezes a exponencial de menos st dt. Isso foi o que a gente fez quando a gente calculou a transformada de Laplace de t elevado a 1, de t ao quadrado, na letra A e na letra B. E depois vem esta análise deste limite. Então, agora simplesmente eu vou colocar o resultado. O resultado disto é que este limite somente existe quando a parte real de S, ou sigma, é positiva. E vale 0 nesse caso, este limite. Em caso contrário, o limite não existe. Tá? Então, agora eu vou colocar esse resultado. Né? Vem por aí de calcular o limite de t elevado a n vezes exponencial de menos sigma t. Tem que analisar isso usando o L'Hopital n vezes e a conclusão é que vale 0. Tá? Então, isso daqui. Então, vamos colocar que vale 0 se o sigma, ou a parte real de S, for positiva. E não existe se parte real de S for menor ou igual a 0. Né? Bom, e esta parte daqui, se vocês lembram o que aconteceu nos exemplos A e B, em vez de continuar integrando por partes, a gente notava que o que está escrito aqui já é uma transformada de Laplace calculada com anterioridade. Né? É a transformada de Laplace de t elevado a n menos 1, o que está escrito aqui. Né? Que em nossa notação seria um efezão com índice n menos 1. Né? Então, o que a gente encontra aqui é uma relação de recorrência que se chama. O efezão com índice n é encontrado em termos do efezão com índice n menos 1. Por meio desta relação. Esse termo aqui não vai contribuir, porque vale 0, desde que a parte real de S seja positiva. E aqui temos que tomar cuidado que tem esse fator n sobre S que vai na frente aqui. Então, agora já vou apagar aqui a definição. Muito bem. Então, portanto, o efezão com índice n de S, então,
eu já mencionei que o primeiro termo dá 0, e o segundo termo é n sobre S, que multiplica o efezão com o índice n menos 1. Então, a relação de integração por partes nos forneceu esta relação que está aqui, que é uma relação de recorrência para Fn. Relação de recorrência para efezão n de S. Que número seria isto? Seria número 2. Tá? Qual é o primeiro termo desta relação de recorrência? Onde o F0 de S. O que corresponde ao F0 de S? Em nossa definição, ele seria a transformada de Laplace de t elevado a 0. E que a gente já calculou. Essa transformada de Laplace de t elevado a 0 é a transformada de Laplace da função constante 1, que vem dada por 1 sobre S. Desde que seja respeitada a condição do domínio de convergência. Então, vamos lá. Vejamos que a gente consegue obter a expressão de Fn, né, a partir dessa relação de recorrência. Então, vejamos. Fn de S é igual. Vou começar aqui copiando n sobre S, tá? E agora, para colocar f com índice n-1, utilizo essa mesma fórmula de recorrência, colocando n-1 em vez de n. Então, aqui apareceria n-1 sobre S vezes f n-2 de S. O que foi feito aqui? Isto é efezão com índice n-1. Eu copiei a relação de recorrência que está aqui em cima, só que quando chegou a hora de escrever esse termo efezão com índice n-1, apliquei a fórmula de recorrência que a gente tem aqui para o caso em que o índice n desta vez seja n-1. Então, onde aparece n, agora coloquei n-1. Por isso ficou n-1 e aqui ficou n-2. Então, efezão n de S vem dada por n sobre S, que multiplica n-1 sobre S, que multiplica efezão n-2 sobre S. Muito bem, então aí apliquei uma vez a relação de recorrência, vou aplicar mais uma vez a relação de recorrência, desta vez com índice n-2. Então, aqui vai. O nosso efezão n de S igual a n sobre S, n-1 sobre S, e aqui abro um parêntese, e utilizo essa fórmula que está aqui em cima, trocando n por n-2. Portanto, aqui vai aparecer n-2 sobre S, que multiplica efezão com índice n-3 sobre S. Então, vou escrever mais uma vez, assim, limpo, como que está ficando. Primeiro fator, n sobre S. Segundo fator, n-1 sobre S. Terceiro fator, n-2 sobre S. E está multiplicando aqui o efezão com índice n-3 de S. Então, vocês já veem que o que a gente deve fazer é continuar aplicando esta relação de recorrência, porque aqui o índice vai diminuindo, né? Estou começando com o índice n e aqui está com o índice n-3. Vai chegar um momento que eu vou ter repetido n vezes essa relação de recorrência e vai ficar aqui um F0. E o F0 é conhecido, vem dado por 1 sobre S. E aí vou ter a expressão de tudo. Então, vejamos como é que vai ficar isso.
daqui vem que o nosso Fzão com índice n vai vir dado. Vou escrever os primeiros 3 fatores que a gente já escreveu, né? N sobre S, N menos 1 sobre S, N menos 2 sobre S. A gente tinha chegado até aqui, né? O seguinte seria um N menos 3 sobre S. E aqui vem as reticências. Tá. Então, no final, né, aqui tinha que ter um F0 de S. Né? Agora, como que a gente sabe qual é o fator que vem imediatamente antes? Para isso, a gente tem que vir nos casos anteriores, que eu vou escrever brevemente aqui de novo, tá? Quando tínhamos N, vou escrever rapidamente aqui a observação. No primeiro caso, tínhamos isto, quando escrevemos ali. No segundo caso, né, N sobre S, N menos 1 sobre S, N menos 2 sobre S. Esse foi o segundo caso que a gente obteve. Tá? No terceiro caso, N sobre S vezes N menos 1 sobre S, vezes N menos 2 sobre S, N menos 3. Não, na verdade, foram esses 2 os casos que obtive, esses 2 daí. Então, vejam, aqui dá para ver quando este índice é N menos 1, o fator que está imediatamente antes é precisamente N menos 1 dividido por S. Quando este índice aqui era N menos 2, o fator que vem imediatamente antes é N menos 2 sobre S. Sobre S. Então, deixa ver, eu acho que aqui não vai dar para colocar o F0 sobre S. Né? Vai dar para colocar somente quando n igual a 1. Deixa eu revisar aqui. Opa! Tá. Deixa eu ver aqui. Houve um erro aqui do que eu escrevi aqui. Perdão. No primeiro caso é n menos 1. E aqui, então, tem um detalhe, aqui é N menos 2. Isso foi o que eu obtive no primeiro exemplo. E no último exemplo, lá embaixo, aqui tinha N menos 2. Tá, aí está o detalhe importante. N menos 3. Então, não é exatamente o mesmo índice. Aqui, quando aqui é N menos 2, o anterior é N menos 1. Quando aqui é N menos 3, o que está aqui é N menos 2. Então, vejam, se aqui apliquei N vezes essa relação de recorrência até que eu chego com F0. O termo que está imediatamente antes começa com um inteiro que é uma unidade a mais do que este que está aqui. Ou seja, se aqui está 0, uma unidade a mais significa que aqui vem um fator 1 dividido por S. Tá? Se este é n-3, uma unidade a mais é precisamente n-2. Né? Quando aqui está n-2, uma unidade a mais é n-1. Então, quando aqui já cheguei em F0, uma unidade a mais é 1 sobre S. Então, significa que a relação de recorrência vem desse jeito. Né? Começa em n sobre S, n menos 1 sobre S, vai diminuindo até que chega a vezes 2 vezes 1 lá em cima. Né? E bom, então, aí já dá para ver que no numerador aparece o produto n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, vai decrescendo até chegar a 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial, né? O fatorial de n. E por outro lado, a gente se faz a pergunta: quantas vezes está multiplicando S consigo mesmo? Bom, não é tão difícil, porque cada S que aparece aqui vai acompanhado daqui de um coeficiente que vale 1, 2, n menos 1,
n. Significa que aqui aparece n vezes o fator s. Aqui embaixo, esse denominador, isso vem dado por s elevado a n, aparece n vezes. Então, o bacana de ter utilizado essa relação de recorrência, é que dá para encontrarmos o Fzão n de s. No numerador vai aparecer um n fatorial, no denominador um s elevado a n, e ainda a gente tem que multiplicar pelo F0 de s. Muito bem, esse F0 de S já foi comentado, é a transformada de Laplace de t elevado a zero, que é a função constante 1. E essa transformada de Laplace já foi calculada, vem dada por 1 sobre S. Com domínio de convergência, parte real de S positiva. Então aqui já temos nossa fórmula. A nossa transformada de Laplace, que a gente denotou por Fzão com índice n, de S vem dado por numerador n fatorial, denominador s elevado a n mais 1. Então, esta fórmula daqui, em princípio, este procedimento que a gente seguiu, foi feito a partir de n igual a 1 em diante. 1, 2, 3, Porque a partir de n igual a 1 em diante e não a partir de n igual a 0, é só olhar esta relação que encontramos aqui antes. Começa em n e vai decrescendo e chega até 1. Então, no caso limite, este n pode ser 1. E aí coincide o primeiro e o último termo e há um único fator que seria 1 sobre s. Aqui não tem espaço para utilizar o caso n igual a 0. Fica contraditório colocar n igual a 0 e depois aparecer com o fator 1, sendo que esta sequência de números vai decrescendo. Então, essa demonstração que foi feita aí, foi feita para todo n inteiro a partir de n igual a 1 em diante. Que era o que eu tinha colocado aqui, Coloquemos aqui, domínio de convergência, parte real de S positivo. E só confiramos os casos que a gente obteve com n igual a 1 e n igual a 2. Quando tínhamos n igual a 1, o que isto diz, colocando aqui n igual a 1 fatorial sobre s ao quadrado dá 1 sobre s ao quadrado. De fato, isso foi o que a gente obteve para a transformada de Laplace da função t. É isso aí, beleza? Quando n igual a 2, t ao quadrado, esta fórmula nos diz que aqui vai um 2 fatorial dividido por s ao cubo. Ou seja, 2 sobre s ao cubo. Perfeito. Também coincide, a gente também recupera esse caso. Então, aqui é uma coisa que não tem obrigação de acontecer, mas é uma coisa fortuita. Suponhamos que a gente já viu que este argumento que a gente fez é válido a partir de n igual a 1 em diante. Eu ingenuamente vou vir nesta fórmula e vou colocar nela n igual a 0 e ver o que acontece. Tá? Então, em n igual a 0, essa expressão que está escrita aqui, n fatorial dividido por s elevado a n mais 1, essa expressão que está escrita aqui. Quando avaliado em n igual a 0, no numerador vem 0 fatorial e aqui s. E 0 fatorial é 1, É 1 sobre s. E dos nossos cálculos, nosso primeiro exemplo, o primeiro de todos os exemplos que a gente viu, foi o cálculo da transformada de Laplace da função constante 1, ou t elevado a 0. Esse foi o primeiro de todos os exemplos. E quando a gente fez os cálculos,
a gente obteve que ela vem dada por 1 sobre S, que é isso que está aqui. Então, digamos, a gente teve sorte, pode ser isso, mas a coisa é que esta fórmula acaba sendo válida também quando n igual a 0. Quando n igual a 0, ela reproduz o caso que a gente tinha visto. Então, a gente pode acrescentar aqui também o caso n igual a 0. Então, essa fórmula da transformada de Laplace de t elevado a n é válida a partir de 0 em diante, para todo n inteiro. Né? Aproveito de mencionar, né, que é um exercício da lista, né, da segunda das listas, que aborda a situação em que o expoente daqui não é um inteiro positivo ou zero, como esses casos daqui. Por exemplo, o que acontece se n for um meio? Quanto vale a transformada de Laplace de t elevado a um meio? Né? Não é válida esta fórmula que a gente tem aqui, né? Nesta fórmula, em todo o nosso desenvolvimento, está claro que n sempre foi um inteiro, né? Aqui, esta coisa foi decrescendo até chegar a um f0 de S, né? Até que se pode utilizar esse procedimento com fórmula de recorrência, mas aqui nunca vai chegar até ter um f0 de S. Né? Então, por exemplo, quanto vale a transformada de Laplace de t elevado a um meio ou de t elevado a 5 meios, por dar outro exemplo, t elevado a 7 quartos, etc. Alguma fração. Então, esse exercício é um exercício guiado, né, que está na lista número 2 da disciplina, onde passo a passo se vê como chegar numa resposta para esse caso. Tá? E não é nada trivial. Isso envolve trabalhar com uma função que eu acho que, em geral, vocês não têm visto, pelo menos nestas disciplinas de matemática, que é a função gama de Euler. Tá? Então, faça um exercício, é um exercício não trivial e que fornece a resposta geral de transformada de Laplace de t elevado a qualquer número p, seja ele inteiro, como neste caso, positivo ou zero, ou seja ele um número real, né, irracional, por exemplo, também está. Então, faça esse exercício. Tá? Vou continuar agora resolvendo o resto dos exercícios deste exemplo 2. Então, agora vem letra C, letra A, B, C, agora vem letra D. A transformada de Laplace da exponencial de S0t. Né? E eu chamo a atenção de que esse S0 que está aí é uma constante, sim, mas é uma constante que é complexa, um número complexo, que possui parte real e parte imaginária. Então, é claro que a gente resolve esse exercício utilizando a definição da transformada de Laplace. Né? Então, vai a integral de 0 até mais infinito. Aqui vem a função multiplicando a exponencial de menos st. Isso é simplesmente a definição. Né? E aqui tem duas exponenciais com algo multiplicando t, então dá para somarmos essas duas exponenciais. Fica uma integral, então, que é simples. Aqui fica a integral de menos S menos S0t. Eu coloquei em evidência o sinal menos. Né? Se a gente conferir com calma, aqui vai dar exponencial de menos S, e esse menos com esse menos S0 vai dar mais S0t. Né? E a primitiva desta exponencial é essa exponencial com um fator que a gente deve cuidar. Né? A primitiva é a exponencial de menos S0t dividido pelo S menos S0, e aqui um sinal menos. Né? Isto aqui deve ser avaliado em t igual a 0 e em t igual mais infinito. E então, o cálculo aqui é simples. Colocamos em evidência primeiro esse fator menos 1 dividido por S
menos S0, tá? Um fator constante. E depois vem, então, esta função aqui avaliada em mais infinito, né? Que a gente calcula por meio de um limite. T vai para mais infinito, exponencial de menos S0t. Muito bem, menos esta função avaliada em t igual a 0. E fica exponencial de 0, que vale 1. Isso. Então, já temos quase que de imediato a resposta, mas agora vem esta etapa de calcular esse limite daqui. Essa etapa que dá um pouco de trabalhinho, mas o trabalho a gente já fez nos exemplos anteriores, porque esse limite que está aí é equivalente a este limite daqui, quando t vai para mais infinito, de exponencial de menos zt, onde estou chamando de z essa combinação aí, S menos S0. Estou chamando isso de Z. Então, percebam que este S0 é complexo, né? Você está juntando a variável S com a qual a gente está trabalhando, que é complexa. Então, está tudo consistente. Estamos subtraindo dois números complexos, a variável S e o S0. Né? Então, estou chamando tudo isso, essa diferença desses dois números complexos, de Z. Então, esse limite que está aí tem este formato. Limite quando t vai para mais infinito, de exponencial de menos zt. E esse foi o limite que a gente já calculou, apareceu mais de uma vez, né? Que esse limite vale 0 se a parte real de z for estritamente positiva. Tá? Se z for exatamente igual a 0, este limite vale 1, tá? Mas, então, eu teria que colocar aqui que este limite existe e vale 1 se z for exatamente igual a 0. Só que quando ele valer 1, significa que este S menos S0 vai zerar, vai ficar 1 sobre 0. E a expressão como um todo não vai existir. Tá? Então, também o caso em que z for 0 dá problema por causa de ter 1 dividido por z aqui antes. Tá? Então, em resumo, vou colocar que esse limite aqui não existe. Tá? Vou colocar aqui somente parte real de z menor do que 0. Mas na expressão como um todo, não existe se parte real de z for 0 também. Tá? Na verdade, fica uma indeterminação. 1 menos 1 que dá 0 dividido por este outro 0. Tá? Mas então, vou deixar claro que este limite existe no caso em que a parte real de z for positivo, e nesse caso vale 0. Então, veja, aqui vai ficar menos 1 sobre S menos S0 vezes menos 1, se a parte real de z, que é S menos S0, for positiva. Ou seja, a transformada de Laplace de exponencial de S0t, onde S0 é um número complexo, vai ser esse menos com esse menos dá mais 1 dividido por S menos S0. Então, o que está aqui, este domínio de convergência, né, pode ser aberto, né? Do lado esquerdo vai ficar parte real de S menos parte real de S0 maior do que 0. E daqui eu vou obter que a parte real de S deve ser maior do que a parte real de S0. Esse é o domínio de convergência. E esta é a resposta desta transformada de Laplace. Este é o primeiro dos exemplos que a gente vê em que o domínio de convergência não ficou parte real de S maior do que 0. Os que a gente viu até agora, né? 1t ao quadrado, t elevado a n, em todos eles aconteceu que o domínio de convergência foi parte real de S estritamente maior do que 0. Bom, neste caso daqui, quando tem uma exponencial de S0t, o domínio de convergência é que a parte real de S é maior do que a parte real de S0.
Isso é diferente. Tem esta resposta. Muito bem, insisto, isto é válido para um S0 que seja complexo. Ou seja, aqui eu posso ter aí o número 2 mais 3i, por exemplo. 2 mais 3i. Transformar de Laplace, por exemplo, eu posso fornecer a resposta aqui de quanto é a transformada de Laplace de exponencial de 2 mais 3it. A resposta é o que está escrito aqui, colocando esse zero igual a 2 mais 3i. Essa é a resposta. E o domínio de convergência, parte real de S maior do que a parte real deste número daqui, que vale 2. Parte real de S maior do que 2, por exemplo. Muito bem. Na continuação, vem a transformada de Laplace de cosseno de alfa t. Então, letra E. Transformada de Laplace de cosseno de alfa t, né? Onde alfa é um número real. Mais uma vez, por definição, né? A integral de 0 até mais infinito da função em questão, cosseno de alfa t, exponencial de menos st dt. Então, tem que se calcular essa integral de um cosseno multiplicando uma exponencial. Então, esse também é um exercício que se vê em cálculo 1. É um daqueles que tem algum truquezinho, né? Que não é imediato. Não é imediato calcular, obter a função primitiva de cosseno multiplicando essa exponencial. E o truque consiste em usar integração por partes 2 vezes, mas não vai dar para chegar na resposta definitiva da primitiva. Né? Se utiliza esse truque de utilizar a integração por partes 2 vezes para começar com esta integral e obter uma expressão na qual aparece esta mesma integral. Então a gente acaba obtendo uma relação, né? Nossa integral é igual a algo que envolve essa mesma integral e tem que resolver essa relação e aí se chega na resposta. Esse é o truque que se vê em cálculo 1 para calcular uma integral como essa. Eu não vou seguir esse caminho, mas eu deixo assim proposto para vocês fazerem por esse caminho e ver que se chega na mesma resposta que a gente vai obter aqui. Aqui eu vou aproveitar conhecimento, por exemplo, de EDO1, né, de uma fórmula para cosseno. A fórmula que eu vou utilizar é que cosseno de θ pode ser escrito como exponencial de Iθ mais exponencial de menos Iθ sobre 2. Né? Neste caso, eu vou utilizar essa fórmula para o cosseno. No exercício que vem depois, pede-se a transformar de seno de alfa t. Então, nesse outro caso, eu vou utilizar a fórmula seno igual a exponencial de Iθ menos exponencial de menos Iθ. O detalhe é que aqui vem dividido por 2i, o número imaginário i. Então, estas formulinhas deveriam ter aparecido lá em EDO1. Né? Mas de onde que vem? Vocês já podem suspeitar pelo fato de que aqui aparecem estas exponenciais imaginárias. Elas vêm da fórmula de Euler mesmo. Né? Se eu escrever exponencial de Iθ, né? Que é cosseno de θ, mais I seno θ. E eu escrever também exponencial de menos Iθ, que é cosseno de θ, menos I seno de θ. Se eu escrever essas duas expressões, suponhamos que eu somar estas duas expressões. Quando eu somar, no lado direito, a gente vê que corta a parte imaginária. Corta aqui. E vai sobreviver 2 vezes cosseno de θ. E do lado esquerdo vem a soma das exponenciais. Portanto, o cosseno de θ vai ser a soma dessas exponenciais dividido por 2, que é o que está escrito aqui em cima.
É assim que eu chego nessa fórmula que está escrito aqui em cima. Somo estas duas expressões, chego na soma dessas duas exponenciais, o cosseno aqui fica com um fator 2, divido por 2 e se chega nisso. Analogamente, se eu quero obter agora a fórmula para seno, então, em vez de somar estas duas expressões, eu calculo a diferença. A primeira menos a segunda. Quando eu fizer essa diferença, corto esse cosseno, aqui vai aparecer 2 vezes I seno. E aqui vem a diferença. Então, aqui fica a diferença dessas exponenciais. E o detalhe é que aqui vai com um fator 2i, né? Porque quando eu calculo essa diferença, vai um fator 2i multiplicando a função seno. E daí que vem. Tá? Então, estas fórmulas são bastante importantes. Nesta disciplina vão ser utilizadas mais de uma vez. Então, são fórmulas importantes. E eu vou utilizar elas para fazer o cálculo desta integral. Né? A primeira, na verdade, neste primeiro caso, no exercício que vem depois, vou utilizar esta segunda. Então, como que vai ficar? Transformada de Laplace de cosseno de alfa t igual a integral de 0 até mais infinito. Então, utilizando a primeira destas relações, exponencial de i alfa t mais exponencial de menos i alfa t dividido por 2. Tudo isso multiplicando exponencial de menos st dt. Utilizei essa primeira relação com θ igual a alfa vezes t. Então, aqui distribuo este produto e coloco o fator 1/2 aqui na frente. Então, como que vai ficar? Vai ficar que a nossa transformada de Laplace, né, de cosseno de alfa t, vai ser igual a 1/2. Vai vir uma primeira integral de 0 até mais infinito. Então, vai ter uma exponencial na base. E posso escrever aqui como menos S menos I alfa t, a primeira delas. E vejamos que quando abro aqui, aparece exponencial de menos st, e outro termo exponencial de menos I alfa t dá mais I alfa t. Esse primeiro termo. Mas, ainda não acabei, 1/2 a integral de 0 a mais infinito, exponencial de menos S mais I alfa t. E o segundo caso, né, fica dessa forma. Então, a graça disto é que estas duas integrais eu poderia calculá-las, né, porque são integrais de uma exponencial que a gente sabe calcular, mas isso foi o exercício anterior, o que eu acabei de fazer, o exercício letra D. Né? A gente calculou lá quanto equivale a transformar de Laplace de S0t. Né? E a nossa resposta foi 1 sobre S menos S0, com domínio de convergência, parte real de S maior do que parte real de S0. Pois bem, né? Neste caso, então, quem é o S0? S0, o que está aqui, este primeiro caso, é a transformada. Opa! Eu acho que não foi bom para efeitos do que eu quero fazer agrupar isso ali. Vou manter separado. Tá? Porque eu quero aproveitar este resultado. A ideia é aproveitar esse resultado, não ter que fazer mais cálculo. Tá? Então, no princípio, pensei que isso me pouparia o tempo, mas na verdade era melhor deixar escrito simplesmente como exponencial de I alfa t vezes exponencial de menos st dt. No primeiro caso, e no segundo caso, simplesmente deixar sinalizado exponencial de menos I alfa t vezes exponencial de menos st dt. No segundo caso. Tá? E agora sim. Então, o que eu queria fazer notar é que estas duas integrais são casos particulares desta transformada daqui. Né? A primeira, né, é a transformada de Laplace de exponencial de I alfa t. E a segunda
é a transformada de Laplace de exponencial de menos I alfa t. As duas são casos particulares da que a gente obteve no exemplo anterior, identificando devidamente o S0. No primeiro caso aqui, este é o S0. É um número puramente imaginário, I alfa. E no segundo caso, incluindo sinal menos, este outro é o S0. Então temos a resposta para cada uma delas. Transformada de cosseno de alfa t é igual a 1/2. Então, a primeira delas vai dar 1 dividido por S menos S0 menos I alfa. E a segunda vai ser fator 1/2. 1 dividido por S menos I alfa. Essa é a segunda delas. Qual é o domínio de convergência? Que a gente tem que ser cuidadoso com isso. O domínio de convergência, né, é parte real de S maior do que parte real do S0. Onde o S0, no primeiro caso, é I alfa. Então, para esta daqui, o domínio de convergência é parte real de S maior do que parte real de I alfa. Para a primeira. Para a segunda, o domínio de convergência é parte real de S maior do que parte real de menos I alfa. O S0 não é exatamente o mesmo para o primeiro caso do que para o segundo, há um sinal menos aí. Tá? Mas a boa notícia, né, é que I alfa e menos I alfa são números puramente imaginários. Quanto vale a parte real deles? Vale 0. Então, a parte real de I alfa, isto vale 0. Parte real de menos I alfa também vale 0. Então, o domínio de convergência para essas duas integrais que foram calculadas aí é o mesmo. É parte real de S maior do que 0. Então, só nos resta dar uma arrumadinha final aqui. Né? Do jeito que está escrito aqui, fica escrito em termos de S e com número imaginário I escrito explicitamente. Você pode desenvolver. Isso que eu vou fazer no que resta do exercício. Então, vai ficando transformada de Laplace, de cosseno de alfa t. Então, vai dar para colocar em evidência o fator 1/2. Tá? O primeiro termo vem dado por 1 dividido por S menos I alfa. O segundo termo vem dado por 1 sobre S mais I alfa. E o que eu tinha comentado é que a gente já pode afirmar que o domínio de convergência é simplesmente parte real de S maior do que 0. E aqui, então, é só somar essas duas frações, né? Tem o fator 1/2 aqui. Ficou parecendo Z. 1/2, linha de fração, o produto aqui, S menos I alfa, S mais I alfa. E agora, quando a gente soma, no numerador aqui aparece S mais I alfa mais S menos I alfa. Né? Isso aqui você pode dar uma expressão mais simples, né? Porque a gente vê que no numerador aqui tem I alfa e aí tem menos I alfa e vão cancelar, né? Esse termo com esse cancela. Então, temos este fator 1/2 aqui. Aqui no numerador temos 2S. Agora, no denominador é o produto de uma diferença com uma soma, né? S menos I alfa com S mais I alfa. A menos B vezes A mais B.
que é a ao quadrado menos b ao quadrado, né? Neste caso, né, isso seria s ao quadrado menos i alfa ao quadrado, tomando cuidado com o fator i. Bom, esse i, que é raiz quadrada de menos 1, quando elevado ao quadrado, dá menos 1. E com esse sinal menos, dá mais. Então, aqui, se uma utiliza, aparece s ao quadrado mais alfa ao quadrado. E, finalmente, então, esse 2 cancela e aí temos a nossa resposta. Transformada de Laplace de cosseno de alfa t. No denominador temos s ao quadrado mais alfa ao quadrado e no numerador temos s, onde o domínio de convergência é parte real de s maior do que zero. Esta é a resposta. Ok? Então, enfatizo mais uma vez, seria legal vocês chegarem nesse mesmo resultado utilizando a integração por partes duas vezes, como se vê em cálculo 1, em que se faz o cálculo da integral indefinida do cosseno de x vezes exponencial de x. Utilizando a integração por partes duas vezes, aparece a mesma integral no início e no final, tem que resolver uma relação linear aí, fazer essas contas e ver que de fato se chega nesta mesma resposta. É um caminho alternativo que é bom vocês soltarem a mão. Bom, então, o seguinte exercício é a mesma versão deste com um seno. F. Então, agora vem a transformada de Laplace de seno de alfa t. A definição, integral de 0 até mais infinito, seno de alfa t, exponencial de menos st dt. De novo aqui, mais uma vez, você pode calcular esta integral utilizando o cálculo 1, utilizando a integração por partes duas vezes. Faça-me esse cálculo, eu não vou seguir esse caminho. O caminho que eu vou seguir é aquele que utiliza uma expressão para seno em termos de exponenciais imaginárias, que foi a que eu escrevi do outro lado do quadro, né? Neste caso, né, essa relação, quando temos um seno, né, a relação é exponencial do argumento i vezes o argumento i alfa t menos exponencial de menos i o argumento alfa t, e tudo isso está dividido desta vez por 2i. No caso anterior ficava só 2, agora tem um 2i. E aqui exponencial de menos st dt. E agora a gente abre isto. Então, vamos ter aqui um fator 1 sobre 2i, integral de 0 até mais infinito. O primeiro termo vai ser exponencial de i alfa t vezes exponencial de menos st dt. Esse é o primeiro termo. Depois, menos 1 sobre 2i. Uma outra integral de 0 até mais infinito. A única diferença é que desta vez vai exponencial de menos i alfa t. Vezes exponencial de menos st dt. Né? E aqui, estou repetindo ao pé da letra, à risca, o argumento que utilizei na resolução anterior. Né? Eu identifico que essas integrais que estão aí correspondem à transformada de Laplace de exponencial de i alfa t, e a segunda, a transformada de Laplace da exponencial de menos i alfa t. Puramente imaginário, a gente utiliza a expressão da transformada de exponencial de S0t, que a gente viu, né? E aqui vai aparecer 1 dividido por S menos I alfa, e aqui vai aparecer 1 dividido por S mais I alfa. E o que a gente já viu é que o domínio de convergência, que a gente tem que examinar com cuidado, nos dois casos, corresponde simplesmente à parte real de S maior do que zero. Tá? Então, estou pulando algumas etapas que foram vistas em detalhes no exemplo anterior. Tá? Então,
transformada que a gente está querendo obter, a transformada de seno de alfa t. Então, colocamos o fator 1 sobre 2i em evidência. O primeiro termo é 1 sobre s menos i alfa, menos 1 sobre s mais i alfa, onde o domínio de convergência é a parte real de s positivo. Então, é muito similar. A única diferença deste cálculo com o anterior é que tem um i aqui, e aqui tem uma diferença. No outro caso, tinha uma soma. Então, aqui vai 1 sobre 2i. No numerador, aqui vai ficar s mais i alfa menos s menos i alfa, dividido pelo produto s menos i alfa, s mais i alfa. Então, desta vez, o cancelamento no numerador não é do termo com i alfa, como aconteceu no caso anterior. Desta vez, o cancelamento é do termo com s. Né? E o que sobrevive aqui no numerador é 2i alfa. E a gente já viu no caso anterior que este produto daqui, que é o produto de uma diferença com uma soma, tá? Vem dado por s ao quadrado mais alfa ao quadrado. Portanto, a transformada de Laplace de seno de alfa t vai vir dada por 1 sobre 2i, linha de fração. No denominador temos s ao quadrado mais alfa ao quadrado e no numerador temos 2i alfa. E a gente vê que tem este cancelamento deste fator 2i com esse fator 2i. E chegamos na resposta da transformada de Laplace de seno de alfa t. É alfa dividido por s ao quadrado mais alfa ao quadrado, onde o domínio de convergência é parte real de s maior do que zero. É uma expressão muito parecida, mas não é igual, né? A expressão que a gente obteve para transformar de cosseno de alfa t. Quando era cosseno de alfa t, aparecia um s aqui no numerador. De qualquer forma, vocês vão ter isso numa tabela e vocês vão poder trabalhar com essa tabela na prova. E é bom que resolvam os exercícios utilizando essa tabela. Mas eu vou cobrar, sim, de que vocês saibam fazer esses cálculos que eu fiz aqui para chegar nas expressões dessas transformadas de Laplace. Então, por exemplo, neste caso, é bom que soltem a mão e façam o cálculo da integral utilizando a técnica de cálculo 1 que eu mencionei, integração por partes 2 vezes. Muito bem, está faltando mais 2 exercícios deste exemplo 2, né? E são integrais diferentes as que aparecem aqui, diferentes as que a gente encontrou até agora. Por exemplo, este daqui. Transformada da função de grau em t-2. Né? Então, aqui vamos ter que lembrar desta função de grau que foi visto no início. Né? Essa função de grau, né? Lembra, se fosse de grau em t, é uma função que vale 0 antes de t igual a 0 e depois vale 1. A nossa convenção foi que em t igual a 0 vale 1/2. Tudo bem, essa é uma sutileza que não influi qual for o valor escolhido para todas essas aplicações que a gente vai considerar aqui. Tá? Mas neste caso é a função de grau em t-2. Está deslocada em 2 unidades para a direita. Isso significa que o salto, né? Em vez de acontecer em t igual a 0, acontece em t igual a 2. Então, daqui em diante, a função é constante vale 1. Antes disto, a função vale 0. E aqui vale 1/2. Y. T, então aqui vale 1, aqui vale 1/2. Então, esse é o gráfico da nossa função de grau em t-2.
Então, qual é a graça deste exercício com relação aos exercícios que a gente viu até agora de transformar de Laplace? Que todos os exemplos que a gente considerou até agora, a função em questão que a gente estava considerando era uma função contínua. Todos os exemplos, a função t, a função constante 1, a função t ao quadrado, a função t cubo, cosseno de alfa t, seno de alfa t, inclusive exponencial de S0t, mesmo que fosse complexa, possui uma parte real e uma parte imaginária, cada uma dessas partes era uma função contínua, de zero em diante. Esta é uma função que apresenta uma descontinuidade, então essa é a novidade deste exemplo com relação aos anteriores. Então, o que a gente vai ver neste exemplo é que se pode sim trabalhar com a transformada de Laplace de uma função que seja descontínua. Tem que tomar certo cuidado, não é qualquer função descontínua. Esta daqui se pode. Mais adiante eu vou pôr um exemplo onde não seja possível. Mas neste caso daqui, se pode. Então, o que seria isto? Por definição, é a integral de 0 até mais infinito. Vem a nossa função, integral em t menos 2, exponencial de menos st dt. Para efeitos da integral que a gente está calculando, né, que vai de 0 até infinito, né, a gente não precisa saber o que acontece com este gráfico à esquerda de t igual a 0. Né? A gente só está interessado com o que acontece com essa função a partir de 0 em diante, né? Essa é a parte do gráfico que interessa para a gente. Então, para calcular esta integral, a gente separa ela numa contribuição que vai de 0 até 2, mas uma outra contribuição que vai de 2 até mais infinito. E em cada intervalo substituo ou o valor 0 ou o valor 1. Como que vai ficando? Transformar de Laplace da nossa função integral avaliada em t menos 2. Então, o que eu tinha dito para vocês. Escrevemos isso como integral de 0 até 2 da nossa função em questão. Esse é o integrando, mais a integral de 2 até mais infinito da nossa função em questão. A mesma função. Né? Isso é propriedade da integral definida. Né? Posso abrir ela numa integral de 0 até 2, mas uma outra de 2 até o limite superior, que é mais infinito. Tudo bem. Então, como eu relembrei aqui, esta função aqui vale 0 para valores compreendidos entre 0 e 2. E aqui vale 1. Então, vocês veem que aqui, em lugar nenhum deste cálculo, está aparecendo o valor 1/2, que assume essa função de grau exatamente quando t é igual a 2. Vale 1/2, mas é um único ponto. Quando a gente passa com uma integral acima desse ponto, a integral não se dá conta. Então, essa função poderia ter sido definida em t igual a 2, valendo 0, valendo 1, valendo qualquer outro valor. Não influi no cálculo da transformada de Laplace. Bom, o primeiro termo é nulo. Aqui o segundo termo. Então, é a integral de 2 até mais infinito. Aqui simplesmente temos a exponencial de menos st dt. E daqui para o final é uma integral com a qual a gente já se encontrou. É a própria exponencial com um fator menos 1 sobre s. O único detalhe, e é importante o detalhe, sim, é que desta vez o limite inferior da integral não é 0. Desta vez o limite inferior da integral é t igual a 2. Né? Então, a gente abre isto como mantendo o fator menos 1 sobre s. Esta função avaliada em mais infinito, a escrevemos como um limite, quando t vai para mais infinito, de exponencial de menos st.
menos, e aqui é onde aparece a diferença com relação ao caso usual em que temos t igual a 0 como limite inferior, desta vez temos t igual a 2. Avaliando esta função em t igual a 2, aqui aparece exponencial de menos 2s. Né? E esse primeiro limite a gente já estudou mais de uma vez, etc. A gente sabe que este limite vale 0 se a parte real de s for positiva. Então, a nossa resposta é que a transformada de Laplace da função integral em t menos 2, este menos com esse menos dá mais, então dá um fator 1 sobre s multiplicado pela exponencial de menos 2s, que é onde o domínio de convergência é parte real de s positiva. Essa é a resposta. Então, é o primeiro exemplo de cálculo de transformada de Laplace que envolve uma função que é descontínua. Né? E a gente obteve que se pode obter, e neste caso existe. Né? Neste caso existe. Então, se vocês refizerem o cálculo para o caso em que, em vez de termos aqui t0 igual a 2, colocar qualquer t0, é simples ver isso, tá? Vocês confiram isso, né? Se eu colocar aqui t menos t0, tá? A resposta é 1 sobre s exponencial de menos t0s, tá? Com uma única sutileza. Para que isto aqui seja verdade, esse t0, assim como aconteceu aqui, que aqui valia 2, esse t0 deve ser um número positivo, tá? Se t0 for positivo. Tá? Se t0 for negativo, quero que vocês deem uma pensada nesse caso. O que acontece quando t0 for negativo? Então, vejam vocês. Se t0 for negativo, o que acontece com o cálculo dessa função integral? Tá? Existe sim, mas quero deixar para vocês pensarem um pouco. Não é difícil, mas deem uma pensada. Quero que vocês deem uma pensada ao respeito. Né? Bom, e o último dos exemplos é aquele que envolve uma função delta. Este seria o exercício H. Então, quanto é a transformada de Laplace de delta de t menos 5? Por definição, é a integral de 0 a mais infinito delta de t menos 5 vezes a exponencial de menos st de t. Né? Então, para calcular essa integral, a gente precisa conhecer a propriedade correspondente da delta. E aqui é o primeiro exercício, na verdade, onde a gente vai usar essa propriedade. Tá? Foi vista um par de aulas atrás, quando a gente viu a função delta. Vou relembrar aqui qual é essa propriedade. A integral de menos infinito até mais infinito de uma função f de x que multiplica delta de x menos x0 de x, tá? A resposta é que isso vale a função f avaliada no ponto x0, desde que a função f em questão seja contínua nesse ponto x igual a x0. Se f for contínua em x igual a x0. Então, essa é a propriedade que a gente precisa utilizar. Né?
há um pouquinho mais do que essa propriedade, né? Porque se a gente compara as duas integrais, né, a que aparece na propriedade, a integração está sendo feita vindo de menos infinito até mais infinito. E a que aparece no cálculo desta transformada de Laplace, é uma integral que vai de 0 até mais infinito. Tá? Mas não há problema por isso, porque a gente sabe que esta função que está aqui dentro, e aqui onde a gente acrescenta a informação de que esta delta é somente um pico, representa uma função cujo gráfico é somente um pico, e este pico, neste caso, está concentrado em t igual a 5. Então, vamos fazer aqui. Se aqui estiver 0 e aqui estiver 5, t, y, né? O gráfico aqui, uma função que vale 0 antes de t igual a 5 e depois de t igual a 5, e somente na vizinhança de t igual a 5 é onde é diferente de 0 e cresce, temos um pico e aqui decresce. Então, para efeitos de calcular esta integral, tanto faz, né, se a gente veio de menos infinito até mais infinito, ou se a gente começou a partir de t igual a 0 e vai até infinito. Porque nos dois casos, a integração que foi feita lá em valores negativos de t vale 0, por causa de que a função é nula. O único que interessa é se a gente está passando por baixo desse pico. Isso é o único que interessa. Então, esta propriedade é válida aqui também, neste caso. Então, temos que a transformada de Laplace de t menos 5 vai ser a função, esta é a função f nesse caso, que é a função exponencial de menos st, que deve ser avaliada no ponto onde acontece o pico. Esse ponto é t igual a 5. E neste caso, né, isso vai dar então exponencial de menos 5s. Essa é a resposta. Então percebam que a peculiaridade que tem estas integrais definidas que envolvem a função delta é que a gente não busca uma primitiva da função que está aparecendo aí. A gente utiliza uma propriedade da integração com a função delta. Essa propriedade daqui. Essa é uma observação. E a outra observação é que, desta vez, não há nenhuma restrição para o parâmetro S, para a variável S. Todos os resultados que a gente viu até agora, né, sempre vão acompanhados de um domínio de convergência, que usualmente foi parte real de S positivo, e tinha como exceção esse caso da exponencial de S0t, onde aqui aparecia parte real de S maior do que parte real de S0. Neste caso, né, não tem nenhuma restrição, ou seja, esta resposta é válido para todo S do plano complexo. Não há absolutamente nenhuma restrição. Então, dos exemplos que a gente viu e que a gente vai ver nesta disciplina, este é o único exemplo em que o domínio de convergência é o plano complexo completo. Todos os outros exemplos que a gente considerar, incluindo aquele da função de grau, né, vai acompanhado de um domínio de convergência que não é o plano complexo, é algo mais restrito. Então, o que eu vou deixar proposto para vocês fazerem, mas que é repetir o cálculo, né, é ver que a transformada de Laplace de delta de t menos t0, né, se colocar desta vez um t0 em vez de 5, né, a resposta vai ser exponencial de menos t0s. De novo, o domínio convergência é o plano complexo todo, e também tem o detalhe de que isto é verdade desde que T0 seja estritamente positivo. Tá? Deixo para vocês examinarem o que acontece se T0 for negativo. Não é verdade esse resultado, eu já antecipo. Então, examinem vocês o que acontece. Então, deixo isso em aberto.
E é bom fazer a comparação, né? Se parece este resultado ao anterior com a função integral. Está escrito do outro lado do quadro, mas eu vou reescrever aqui. A transformada de Laplace da função integral em t menos t0, quando t0 é positivo, é muito similar, mas era 1 sobre s, exponencial de menos t0s. Essa era a resposta para a função integral. E desta vez, tinha uma restrição, sim. Parte real de s tinha que ser positivo, né? Então, se parece muito, mas entre um e outro há um fator 1 sobre s de diferença. Então, com isto eu termino todos estes exemplos. É bom que vocês os refaçam nas listas que tem exercício de cálculo de transformada de Laplace. Então, vão atrás, soltem a mão com esses exercícios, né? Todos os casos que eu vi até agora foram casos em que a transformada de Laplace existe. Alguém poderia se fazer a pergunta: existem funções para as quais a transformada de Laplace não exista? Ou para qualquer função com domínio semirreta real existe? Então, na verdade, é que há restrições, sim. Não é para qualquer função que existe a transformada de Laplace. Há restrições. Então, isso vai ser o que eu vou aprofundar um pouco no seguinte tópico. Então, este seria tópico 2.2. Condições suficientes para que a transformada de Laplace exista. Tá? Então, repito que a gente vai ver aqui que não é qualquer função para a qual está definida a transformada de Laplace. Mas a ideia é, pelo menos aqui, estabelecer condições suficientes para garantir que essa transformada de Laplace exista. A gente está interessado nisso porque a gente vai utilizar a transformada de Laplace para resolver algumas EDOs, né, PVIs, né, que vão acompanhar os EDOs que vão acompanhar de condições iniciais, e nessas EDOs vão aparecer estas funções que a gente vai atacar, digamos, considerando a transformada de Laplace. Então, é bom estarmos conscientes de para quais funções está definida essa transformada de Laplace, né? E ter claro que há outras para as quais não está definidas. Então, vou apresentar isto por meio de alguns exemplos e depois vou chegar a um teorema que estabelece algumas condições suficientes que garantem a existência da transformada de Laplace. Tá? Então, um primeiro exemplo. Eu vou pegar literalmente um exemplo que já foi considerado aqui, que é o exemplo de uma função que era descontínua, a única que a gente considerou até agora, né? O caso da função integral em t-2, né? Foi visto que a transformada de Laplace da função integral em t-2, né, vinha dada por 1 sobre s exponencial de menos 2s, tendo como domínio de convergência a parte real de s positivo. E por que comecei com este exemplo? Né, para enfatizar a ideia de que a transformada de Laplace pode estar definida para uma função que seja descontínua, como esta daqui. Né? Aqui vale 1. Daqui em diante, aqui vale 0.
aqui vale meio. Lembro que só nos interessa o que acontece a partir de zero em diante para efeitos da transformada de Laplace, né? A transformada de Laplace só trabalha com funções cujo domínio é a semi-reta real positiva, né? Aqui 1, aqui vale 1/2. Então, essa função que está aqui é a função de grau avaliada em t-2. Então, a lição que a gente tira desse exemplo é que a transformada de Laplace pode existir para funções que sejam descontínuas, né? Grande parte dos exemplos que a gente fez, todos exceto esse daqui, a função era contínua. Então, deste exemplo, aprendemos que há casos, pelo menos, tá? Que há casos em que a transformada de Laplace de uma função descontínua existe. Este é um exemplo em que ela existiu. Mas isso não significa que em todo exemplo, ou todo cálculo de transformada de Laplace de uma função descontínua sempre vai existir. Não significa isso. Neste exemplo existiu. Vou colocar na continuação um outro exemplo com uma função que é descontínua, tá? E para o qual não vai existir a transformada de Laplace.